Abram comigo lá no Salmo 115. Salmo 115. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Salmo 115, do 1 ao 8, fala assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Teu nome dá glória, por amor à Tua benignidade e à Tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos que neles confiam. Amém? O que o salmista está falando, queridos? Que os ídolos feitos pelas mãos dos homens, eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Esses são os ídolos, eles são mudos, eles são surdos, eles são cegos. Só que se nós pegarmos esse versículo e virarmos ele do avesso, nós vamos falar que nós temos um Deus vivo, um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que se comunica. Amém? Nós temos um Deus, queridos, um Deus que fala. Se os ídolos não falam, são mudos, o nosso Deus é um Deus que fala. Ele tem ouvidos para ouvir, boca para falar e olhos para ver. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra, atrás de um coração, que seja totalmente dele. Então Deus, ele tem olhos para ver, ouvidos para ouvir e boca para falar. Deus, ele é um Deus que fala, queridos. Como eu comentei no versículo 8, ali na palavra de oferta, ele fala assim: a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que nele confiam. Tudo aquilo que nós adoramos, queridos, nós acabamos nos transformando igual a eles. Esse é um princípio espiritual. Se eu adoro um ídolo mudo, surdo e cego, eu acabo me tornando cego, surdo e mudo. Quando eu adoro um Deus que ouve, vê e fala, eu começo a ouvir, ver e falar segundo Deus. Eu começo a ter essa comunhão com Ele e eu acabo me tornando igual a Ele. Por isso que nós vamos ser como Jesus e servir como Jesus. Por quê? Porque é possível se comunicar com Deus, é possível ter essa relação com Deus, é possível ouvir Deus falar. Quando Deus colocou o homem no jardim, queridos, o que Deus queria com isso? Comunicar. O que é comunicação? É tornar algo comum. Uma das definições de comunicar é tornar algo comum. Existe uma vontade de Deus sendo feita nos céus, que ela precisa ser manifesta na terra. Amém? Deus colocou o homem lá e falou: agora eu vou comunicar a minha vontade dos céus para a terra. Era essa a vontade de Deus. E Deus se comunicava com o homem. E Deus torna comum a sua vontade. Através do que? Da comunicação, do seu falar com o seu povo. Existe um povo sobre a face da terra que ouve o falar de Deus. Sabe quem é? A igreja, queridos. Eu e você. Eu e você podemos ouvir a Deus, ouvir a sua vontade, ouvir o seu agir e manifestar sobre a face da terra. Amém? Salmo 34, 15, não precisa abrir, eu vou ler, ele fala assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor.
Todas as vezes que oramos em nome de Jesus, Deus nos ouve, queridos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Então Deus tem olhos que veem, e os olhos do Senhor estão sobre os justos. E quem são os justos? São aqueles que foram justificados pela obra redentora de Jesus. Todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador são considerados justos diante de Deus. Mas justos por quê? Porque pelo aquilo que nós fazemos? Não, por aquilo que Ele fez. Quando nós nos apoiamos na obra de Jesus, quando nós nos apoiamos naquilo que Ele fez, queridos, e acessamos isso através da fé, nós nos tornamos pessoas justas. E hoje você é justo aos olhos de Deus, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Jesus fez na cruz. Amém? Então os olhos do Senhor, eles estão sobre a sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor, não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Ele fez. E quando nós nos apoiamos nessa fé, queridos, nós começamos a entender que Deus fala conosco e os seus olhos estão sobre as nossas vidas. Todas as áreas da sua vida estão debaixo dos olhos do Senhor. Creia nisso, queridos. Os olhos do Senhor estão sobre a minha e sobre a sua vida, em cada área da sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre ela. Na sua área financeira, os olhos do Senhor estão sobre ela. Nos seus relacionamentos, os olhos do Senhor estão sobre os seus relacionamentos. Creia nisso. Não tente se auto-justificar. Ah não, quando eu parar com isso, quando eu fizer assim, quando eu tiver tudo certinho, aí Deus vai me aceitar. Não, queridos. Não é assim. Ele já nos aceitou por aquilo que Jesus fez. Dá um glória a Deus, fala glória a Deus. Glória a Deus. Recebe isso no teu espírito, porque é pelo que Ele fez. Então nós somos considerados justos por essa obra redentora de Jesus. Seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Ele nos ouve. Cada oração, cada súplica, cada clamor, queridos, cada palavra que sai da sua boca, Deus, Ele ouve. Através de Jesus, Ele ouve. Pastor, tem um céu de bronze sobre a minha vida. O céu de bronze foi quebrado. Jesus rasgou o véu de cima a baixo. Ele abriu os céus. Ele abriu um novo e vivo caminho ao qual nós entramos diante de Deus. Por aquilo que nós fazemos? Não, por aquilo que Ele fez. Então, se for por aquilo que Ele fez, Ele nos ouve. Amém? Sim. Olha que interessante, Salmo 115:5 que nós lemos, ele fala assim: tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Os ídolos têm olhos e boca, mas não veem, não falam. Mas o nosso Deus tem olhos e tem bocas, e Ele vê e Ele fala. Deus fala, queridos. O Deus que nós servimos não é um Deus mudo. A grande questão não é se Deus está falando comigo e com você através de Jesus. A grande questão é se eu e você estamos ouvindo. Porque Deus está falando constantemente comigo e com você. É o desejo do coração de Deus e sempre foi se comunicar com o ser humano. Por que Deus deixou a sua palavra? Porque Ele quer se comunicar com a gente. E essa é a grande maravilha da obra da cruz. Porque hoje nós podemos nos comunicar com Deus. Nós podemos falar com Deus. Cristianismo nunca foi um conjunto de regras, queridos. Cristianismo sempre foi um relacionamento. Primeiro um relacionamento com Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E ame o teu próximo. Tudo tem a ver com relacionamento, com comunhão. Queridos, existem duas formas de nós aprendermos. E nós precisamos desenvolver isso. Uma das formas de eu e você aprendermos é a forma natural, através dos 5 sentidos. Nós aprendemos como? Vendo, ouvindo, tocando, tendo experiências. É a maneira natural de aprender. Nós aprendemos, queridos, através de repetição.
Eu sou professor de educação física, quando eu quero ensinar um gesto motor para uma pessoa, o que eu faço? Faço ela repetir aquele gesto motor até que ela chegue à perfeição. Ela aprende por repetição, através dos seus 5 sentidos. Ela vê você fazer o movimento, ela ouve as suas instruções e ela repete. É assim que eu e você aprendemos. Você aprendeu a ler e escrever assim, através dos 5 sentidos. Mas para nós que nascemos de novo, existe uma nova forma de aprender. Nós aprendemos através do Espírito. Nós aprendemos coisas espirituais através do Espírito. E nós precisamos aprender, queridos, e desenvolver a capacidade de ouvir a Deus. Não ouvindo com os nossos 5 sentidos, ou com o nosso ouvido, com um dos nossos sentidos. Mas nós precisamos aprender a ouvir a Deus, queridos. Nós precisamos aprender a ouvir a Deus no nosso espírito. Queridos, Adão, quando ele foi criado, a primeira voz que ele ouviu no jardim foi a voz de quem? De Deus. Amém? Ele aprendeu, ele ouviu. A primeira coisa que ele aprendeu e ouviu foi a voz de Deus. Quando ele saiu do jardim, ele teve que aprender as coisas tudo de novo. Não existia espinho, não existia brolho. Imagina, ele saindo do jardim, ele vai e pisa num espinho. Ai, o que é isso? É um espinho, não existia. Ele começou a aprender. A aprender. E nós, queridos, nós nascemos fora do jardim. Só que nós nascemos de novo e fomos trazidos para o jardim. Agora nós precisamos desenvolver a nossa habilidade de ouvir a Deus. Vocês conseguem me entender? Nós precisamos treinar a nossa capacidade de ouvir a Deus. Eu e você precisamos treinar a nossa capacidade de ouvir a Deus. E como é que Deus fala? Como é que Deus fala? Eu quero falar alguns pontos a respeito disso. Eu não quero esgotar o assunto, eu não vou esgotar o assunto, mas eu vou falar sobre 3 pontos principais de como Deus fala. Ponto 1, através da sua palavra. A palavra de Deus ela é prumo para as nossas vidas, queridos. A palavra de Deus ela é o prumo para o nosso caminhar. Ela é a vara de medir. A maneira que nós caminhamos é segundo a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, a Bíblia fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Toda a Bíblia ela é divinamente inspirada. Houve uma inspiração divina para os homens que escreveram a Bíblia escreverem. Então a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela é palavra de Deus, ela é instrução de Deus para que a gente viva. A Bíblia nos ensina como caminhar, queridos. Quando nós abrimos a Bíblia, é como se nós abríssemos a boca de Deus. Pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus. Abra a Bíblia assim, e você vai ouvir a voz de Deus. Você vai começar a ter comunhão com a palavra de Deus. É como se nós abríssemos a boca de Deus. João 6, versículo 63 fala assim: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. As palavras do Senhor Jesus que estão anotadas no Evangelho, queridos, elas são Espírito e vida. Está precisando de vida? Leia a Bíblia. Porque ela é Espírito e vida. Ela nos traz vida, nos traz vigor. Ouvimos a Deus tendo comunhão através da sua palavra. Recebemos os remas da parte de Deus através da leitura bíblica, da meditação bíblica. Quando nós começamos a meditar na Bíblia, aqueles versículos começam a saltar à nossa mente, e aquilo se torna um rema nas nossas vidas, e aquilo começa a balizar a nossa caminhada. Por quê? Porque nós temos o nosso rema, aquilo que Deus fala conosco através da sua palavra. A leitura constante da palavra de Deus é extremamente importante, queridos. Pastor, eu não gosto de ler. Queridos, você gostava de tanta coisa quando você se converteu e você teve que parar de gostar? Ou foi só comigo isso? Você não gostava de muita coisa e quando você conheceu Jesus você teve que parar de gostar? Sim ou não? Sim ou não? Sim?
Então comece a gostar de ler, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Você nasceu de novo. Então comece a criar o hábito da leitura. Ah, pastor, mas eu não gosto de ler, dá dor de cabeça, parece o capeta. Não, não é o capeta, querido, você não está acostumado a ler. Então você começa a ler, começa a dar dor de cabeça, é normal. Toma bastante água enquanto está lendo e vai lendo, vai lendo, vai lendo. Até que aquilo se torne um hábito, um estilo de vida. Deus, na sua soberana vontade, Ele decidiu falar conosco através das Escrituras. Os judeus, queridos, se você for estudar a história dos judeus ou a cultura judaica, existe a lei escrita, a palavra escrita, e existe a lei verbal, onde eles contam histórias, e vão contando histórias que não estão na Bíblia escrita. Eles poderiam continuar contando as histórias e nós passarmos as informações contando história? Poderia, mas Deus decidiu usar a Bíblia, a palavra escrita. Então nós devemos desenvolver o hábito da leitura. Eu não gosto de ler livro nenhum, mas da Bíblia você tem que gostar, queridos. É a palavra viva de Deus. Fala um amém aí, irmão. Fala amém. Quer ver, queridos? Vamos fazer um exercício? Pense algo que está roubando a sua paz agora, não é no futuro, no passado. Pense agora. Quais são as circunstâncias que estão roubando a tua paz? Aquilo que tira a tua paz, te deixa ansioso, te traz preocupação, medo do futuro. Você está pensando agora? Pensou sim ou não? Feche seus olhos. Nós vamos nos exercitar em ouvir a Deus. Feche seus olhos. Todos, eu gostaria que todos fechassem seus olhos. Preste atenção na minha voz. O Senhor é o meu pastor. Nada, absolutamente nada me faltará. Deita-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás em mim. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transborda. Certamente, com absoluta certeza, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso é verdade sobre a sua vida. Isso é Deus falando ao seu coração. Procura o medo que estava te assolando. Cadê ele? Sumiu. Isso é palavra de Deus. Deus, Ele não é homem para mentir. Nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Quando as coisas começarem a querer roubar a sua paz, eu poderia usar qualquer texto, mas eu gosto do Salmo 23, porque todo mundo tem pendurado ele na parede. Só que nós precisamos usar com eficácia esse salmo. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele não me falta nem um dia na minha vida. Ele não está mais comigo, Ele está em mim. Ele decidiu habitar em mim. Eu posso passar o que for, Deus é comigo, Ele está em mim, me fortalecendo, me dando coragem, lutando as minhas batalhas. Deus falou com você? Você sabe de cor o salmo. Deixa Deus falar com você através da sua palavra. Separa tempo para o devocional. Pastor, você vai falar de devocional de novo? Vou, queridos. Separa tempo, leia um capítulo por dia. Medite naquilo que você está lendo. Queridos, a palavra de Deus, ela é alimento para nós. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Às vezes nós estamos cansados espiritualmente porque nós estamos em inanição, nós estamos sem comer, nós estamos desnutridos espiritualmente.
Por quê? Porque nós não nos alimentamos no dia a dia. E daí nós estamos cansados, cabisbaixos, achando que o mundo gira contra nós. Mas por quê? Porque nós estamos sem nos alimentar. Mulher, você já deixou seu marido assim um dia sem comer? O que acontece? Não fica chato? Você já deixou? Eu, quando estou chato, aquele fala, vai comer. Está com fome? Eu vou arrumar alguma coisa para você comer, para parar. Só que nós, quando estamos espiritualmente com fome, nós nos tornamos chatos, rabugentos. A gente fica... Ó céus, ó vida. A vida é difícil. É prova, daí a gente não tem quem culpar, a gente fala que é o diabo, é o cão, pastor, levantou contra a minha vida. Não é, querido, você não está se alimentando. Amém? Amém. Como que Deus fala? Através do Espírito Santo. Abram comigo lá, João 14, do 15 ao 18. Evangelho de João, capítulo 14. Se você tem costume de marcar a sua Bíblia, eu gostaria que você marcasse esses versículos e você meditasse neles também. João, capítulo 14, os versículos do 15 ao 18. Palavras do próprio Senhor Jesus. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aonde estão os que amam o Senhor aqui? Amém? Nós somos aqueles que amam, Ele está falando conosco, amém? E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive em vocês e está em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Queridos, Jesus subiu aos céus, encheu os céus com sua glória, fez todo o processo do tabernáculo, se apresentou diante de Deus, aspergiu sangue no altar eterno, sentou à destra de Deus, encheu de glória os céus. E quando Ele chegou nos céus, qual foi a primeira coisa que Ele fez? Pai, envia o Espírito Santo. Ele rogou ao Pai. O céu estava novamente completo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que foi a primeira coisa que Jesus falou? Envia a eles o Consolador. Jesus o rogou, queridos, para que o Espírito Santo fosse enviado a nós. Ele pediu ao Pai para enviar o Conselheiro, o Consolador. A palavra no grego ali é Paracletos, chamado, convocado a estar do lado de alguém, colocado para ajudar alguém, alguém que pleiteia a causa do outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado, no sentido mais amplo, ajudador, amparador, assistente, alguém que presta socorro. Esse é o Espírito Santo, Paracletos, aquele que foi enviado para estar sobre nós, em nós e agir através de nós. E Deus usa o Espírito Santo, esse Paracletos, queridos, para falar conosco, queridos. E o Espírito Santo, queridos, ele é uma promessa sobre as nossas vidas e não uma conquista. O batismo com o Espírito Santo não é uma conquista, é uma promessa. A palavra de Deus fala assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Ele, o Pai, dará o Paracletos para estar com nós e estar em nós. O Espírito Santo sobre as nossas vidas, nas nossas vidas, não é uma conquista. Ele foi dado. O Pai deu o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo em Jesus. Ele fala com você. Ah, pastor, mas eu pensei que eu tinha que jejuar, orar, subir num monte, ficar ali uns 21 dias de jejum para mim receber o Espírito Santo.
Não, queridos, o Espírito Santo é uma promessa. Ele foi dado a nós. Então, por que o jejum e a oração? O jejum e a oração, eles têm outra finalidade, mas não é uma finalidade de conquista. É uma finalidade de relacionamento. Nós não conquistamos, ele é nosso. Uma vez eu estava pregando em uma igreja, queridos. Pregando em uma igreja. E um senhor estava na frente, assim. E eu falando sobre o batismo no Espírito Santo. Eu orei com ele, aquele homem chorava, ele urrava. E ele recebeu o Espírito Santo e começou. Depois ele veio falar para mim que ele estava há 25 anos na igreja, esperando um toque do Espírito Santo. Mas ele se achava indigno. Deixa eu contar uma coisa para você, o Espírito Santo vem sobre a sua vida porque você não presta. Ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se ele vem para isso, ele vem porque nós não sabemos sobre pecado, nós não sabemos sobre justiça e nós não sabemos sobre juízo. E nós necessitamos que ele nos convença, ele fale conosco. E ele nos direcione em toda a verdade. Nós necessitamos dele. Não existe cristianismo sem um relacionamento com o Espírito Santo, queridos. Mas vocês o conhecem. Repita assim comigo: eu o conheço. Pois ele vive com vocês e ele está em vocês. Não existe vida com Deus sem o Espírito Santo, queridos. João 16, do 7 ao 8, fala assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Isso é Jesus falando, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vir, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo fala conosco, queridos. Nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em Jesus, da justiça porque ele foi para o Pai, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Todas as vezes que nós temos um confronto, uma batalha espiritual, o Espírito Santo vem e nos convence que o príncipe desse mundo já está julgado. Toda vez que se manifestar um demônio, queridos, não precisa ter medo. O Espírito Santo nos convence que o príncipe desse mundo já está julgado. Você impõe as mãos e fala o quê? Sai, e ele sai. Por quê? Porque o Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo, ele fala ao nosso espírito, por isso que nós precisamos treinar essas habilidades. Romanos 8, do 15 ao 17, fala assim: pois vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filho, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, antes de nós entendermos sobre herança, nós precisamos entender que nós somos filhos. E o Espírito Santo vem e testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E quando nós entendemos que nós somos filhos, nós começamos a entender que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então nós não corremos atrás da bênção, mas sim da herança. E herança não é conquistada, a herança é dada por filiação. É nosso. Fala amém, crente. É teu. Amém. É por herança, queridos. Quando eu entendo filiação, quando eu entendo que eu sou filho de Deus, o Espírito Santo testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus, eu começo a entender que eu tenho uma herança, queridos. Uma herança nos santos, incontaminável, incorruptível.
E eu entendo que eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Co-herdeiro com Cristo. Tudo que é de Cristo é meu. Por quê? Porque eu sou co-herdeiro, co-igual. Assim como Ele é, nós somos neste mundo. É meu, eu recebo. Não precisa entender na cabeça. Recebe, fala, é meu, eu recebo. Tenta entender no espírito. A tua cabeça vai começar a se auto-justificar. Não, mas eu preciso disso, daquilo, eu preciso melhorar isso. Recebe no teu espírito, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. As bênçãos de Jesus, aquilo que Jesus é, está sobre a sua vida. O mesmo espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, ele habita em nós, em você. Se ele habita em você, aonde estão os impossíveis? Queridos, nós não recebemos um espírito de escravidão para ter medo. O Espírito Santo fala ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Todas as vezes que o medo tenta tomar o nosso coração, devemos fechar os nossos olhos e clamar: Abba, Pai. Eu tenho um Pai, eu tenho uma filiação, eu sou filho de Deus. Feche seus olhos, vamos fazer um exercício. Estamos treinando como ouvir a Deus. Lembra uma situação que te traz medo ou insegurança. Insegurança é fruto do medo, queridos. Lembra disso? Conseguiu trazer a tua memória? Sentiu o medo? Agora respire fundo assim. Solte o ar e fala: Abba, Pai. Respira fundo e fala: Abba, Pai. Agora deixa o Espírito Santo falar com o teu espírito. Por um instante, fique em silêncio. Queridos, você é filho de Deus, co-herdeiro com Cristo e herdeiro das promessas de Deus. Não há impossíveis. Amém? Cadê o medo? Procura o medo aí. Nós precisamos treinar o falar de Deus conosco, queridos. Queridos, a nossa cabeça, ela consegue falar conosco 1.500 palavras por minuto. Dados de neurociência. A tua cabeça consegue processar 1.500 palavras por minuto. Qual é a pessoa que você mais fala? É com você mesmo. A pessoa que você mais se comunica é com você mesmo. Das mulheres pode chegar até 3.000, acho que na cabeça. Ainda mais quando estão bravos. Já viu o brabo digitando no WhatsApp assim? Queridos, a tua cabeça, ela consegue processar 1.500 palavras por minuto, você falando com você mesmo. É ali que nasce o medo. O teu cérebro, ele não consegue fazer distinção do que é real e do que é fantasia. Ele não consegue. Ele não consegue fazer essa distinção. A maioria dos teus medos, eles são pura fantasia, criados na sua mente. Você já viu uma situação que você falou: dessa eu não passo. Vou morrer, dessa eu não passo. Morreu, querido. Tá aí, gordo, forte, bonito. Morreu, não morreu, passou, não passou? Os medos, eles estão aqui. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentem qual que seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos ter uma metanoia, um arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. Eu tenho que parar de pensar através do filtro do medo e começar a pensar através dos filtros de Deus. Isso é a renovação de mente. E eu começo a vencer os meus medos. Sempre quando o medo vier, queridos, feche os seus olhos e fale: Abba, Pai, eu sou filho de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você sabe o versículo de cor, por que você não usa? Comece a ver, feche seus olhos, deixe o Espírito Santo falar, dê tempo ao Espírito Santo para falar com você. Dê tempo, no meio do louvor, se aquiete, deixe o Espírito Santo falar com você. Na tua devocional, quando você está lá lendo a Bíblia, você ora. Não ore com uma lista de pedidos. Ah, Deus, abençoa isso, faz isso, tchau, Deus.
Pare e espere, se aquiete. O Santo dos Santos é um lugar de silêncio. E quando nós nos silenciamos, Deus começa a falar conosco. Deus começa a falar conosco. Ele começa a lembrar das promessas que nós temos. Ele começa a lembrar das visões que Ele nos deu. Ele começa a falar, as palavras remas, elas começam a subir, vem à tona, vem à tona, vem à tona. Daí quando você olha, cadê aquele medo? Porque nós não recebemos o espírito de medo. Nós recebemos um espírito de adoção, ao qual nós clamamos, Abba, Pai, Paizinho. Eu tenho um pai, eu não sou órfão. Amém? Amém. Como que Deus fala? Ponto 3. Deus usa pessoas. Queridos, Deus na sua soberania, por decisão própria, Ele decidiu usar pessoas. Ele decidiu usar pessoas. Quando o anjo aparece para Cornélio, o que o anjo fala para Cornélio? Vai em tal rua, na rua direita, procura um homem de nome Pedro, Simão Pedro, ele vai te falar sobre tudo o que você precisa saber. Por que o anjo não falou do evangelho direto para Cornélio? Porque Deus, na sua soberania, decidiu usar pessoas. Ele decidiu usar pessoas, queridos. E Ele usa pessoas para falar comigo e com você. 1 Coríntios 14, do 1 a 5, fala assim: siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. Pois quem fala em línguas, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza, o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que a interprete, para que a igreja seja edificada. Deus fala conosco, queridos, através da ação profética, através das as palavras proféticas. Nós somos edificados através das palavras proféticas. Por isso que na igreja nós temos uma escola de profetas. Para quê? Para a gente começar a entender como flui o dom profético. O que é profetizar, queridos? É bem simples. É ouvir a Deus e falar aos homens. É você ouvir de Deus e falar para os homens. Você verbalizar a vontade de Deus, aquilo que você tem entendido de Deus a respeito de alguma pessoa. É verbalizar o falar de Deus. Quando oramos em línguas, edificamos a nós mesmos, queridos. Mas quando profetizamos, nós edificamos a igreja, os nossos irmãos. Ouvimos a Deus através da vida dos nossos irmãos, queridos. Quantas vezes, queridos, eu recebi palavras que eu falei, é isso, cara. Eu precisava daquela palavra, eu recebi aquela palavra. Através da vida de pessoas. Daí você começa a ver que várias pessoas falam a mesma coisa sem elas terem se conhecido. Eu recebi palavras, queridos, que elas são as mesmas, de pessoas diferentes em lugares diferentes. É o que? É Deus falando comigo. Só que a palavra profética, queridos, ela vem por um objetivo. Por um objetivo. Testificar aquilo que Deus já falou com você. Ela nunca vai trazer uma nova direção. Ela testifica aquilo que Deus já falou com você. Ela traz consolo, encorajamento e edificação. Mas para quê? Para aquilo que Deus já falou, ela vem e confirma. E Deus usa pessoas, queridos. Deus usa os dons espirituais para quê, queridos? Para nos edificar, para falar conosco. Deus usa as palavras de conhecimento, de sabedoria. A palavra de conhecimento, queridos, dá a conhecer uma situação. Dá a conhecer algo que você não sabe. Você está passando por alguma coisa, alguém ora com você. Você já viu aquele lance que quando o cara ora com você, parece que o cara orou a tua vida? É uma palavra de conhecimento. Pô, o cara falou minha vida, o pastor contou minha vida pro cara lá e ele falou. Não, queridos, é uma palavra de conhecimento. Deus trouxe a conhecer uma situação. E essas palavras de conhecimento, elas nos edificam. Elas falam conosco, é o falar de Deus. Uma vez eu estava na academia, eu gosto desse exemplo, eu estava na academia e eu estava fazendo fichas de treino.
E uma das professoras chegou e encostou na mesa, assim, eu estava encostado na mesa, ela encostou na mesa e ela falou: o que você acha de fulano de tal? Eu falei: ele é meio carentão, assim, por isso que ele fica enchendo o saco da gente, assim, empurrando, brincando, para quê? Para que a gente dê atenção para ele. E ela olhou assim para mim: como que você sabe de gente assim? Eu falei: eu trabalho com jovens da igreja faz tempo e eu acabei pegando o jeito das pessoas, né? Daí ela falou assim: e de mim, o que você fala? Eu abaixei a cabeça, continuei fazendo treino, e ela perguntou para mim: e de mim, o que você fala? Eu não dei bola. Daí quando ela perguntou a terceira vez: de mim, o que você fala? Eu falei: Espírito Santo de Deus. Eu falei: você colocou o teu coração em pessoas e você está arrebentado. E é por isso que você fica triste. Ela correu para o banheiro chorando. Ela voltou do banheiro, ela olhou para mim, eu olhei para ela assim, ela: para! E voltou a chorar. Eu falei: eu estou parado, não estou fazendo nada. Mas o que foi? Foi uma palavra de conhecimento, queridos. E Deus falou com ela. Por isso que os dons espirituais são extremamente importantes na igreja, queridos. Em momentos de crise ministerial, que eu tive, todos nós vamos ter, queridos, crises no nosso relacionamento com Deus. De repente vem uma pessoa e puf, te traz uma palavra. Aquilo é certeiro na sua vida, aquilo te edifica, te segura. O que é? Deus falando através da vida das pessoas. De repente fez uma palavra de sabedoria. O que é uma palavra de sabedoria? Uma palavra que dá a sabedoria de você saber lidar com uma situação. Às vezes você não sabe lidar com uma situação, você não sabe o que fazer, vem uma palavra de sabedoria, a pessoa nem sabe o que você está passando, ele ora aquilo, ou ele fala aquilo. Meu irmão, eu tenho essa impressão. Testifica. Fala: Deus usou a pessoa, Deus falou comigo através de uma pessoa. E isso são ações sobrenaturais. E nós precisamos levar em conta isso, queridos. Deus usa pessoas. O que pode roubar os dons espirituais de uma igreja? Sabe o que rouba os dons espirituais de uma igreja? Orgulho e julgamento. Orgulho de não receber de pessoas. O meu papo aqui é direto com Deus. Queridos, isso aí não existe. Nunca existiu. Eu não preciso de igreja, meu papo é direto com Deus. Isso não existe. Isso não existe. Ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha. Nós precisamos, Deus nos chamou à comunhão para estar com pessoas. Nós precisamos estar com pessoas. Não, pastor, Deus fala direto comigo. Você está fugindo do trato de Deus. Sabe como Deus vai te ensinar a amar? Usando pessoas. E aquela pessoa que você não ama naturalmente. Aquele que te empurrinha. Aquele que te tira do sério, aquele que você tem vontade de pegar uma cadeira e dar uma cadeirada nele. Só que você não dá uma cadeirada nele, por quê? Por amor a Deus. E com o passar do tempo, Deus vai ministrando amor e você vai amando. Ok, agora eu não tenho comunhão na igreja. Se você não tem comunhão na igreja, você está fora do tratar de Deus na sua vida, querido. Ser crente no YouTube ou ser pastoreado no YouTube é fácil. Consegue me entender? É necessário, querido, esse trato entre nós. Só que o que acontece, queridos? Por que o orgulho e o julgamento? Eu e o Gaúcho nos conhecemos há 15, 16, um monte de anos aí. De repente o Gaúcho vem e me traz uma palavra do céu, do alto, algo que Deus falou com ele para ministrar a minha vida. Deus vem e fala. Daí eu posso olhar para o Gaúcho e falar: mas como? Te conheço, bicho. Você consegue me entender? Te conheço. Quem é você para falar da minha vida? Quem é você para falar algo para mim? Você está me entendendo? Esse julgamento, queridos, rouba esse falar de Deus na igreja. Rouba a manifestação dos dons na igreja. Porque nós não aprendemos a receber das pessoas, a ouvir a Deus. Nos grupos familiares eu volto a repetir sempre, queridos. Sempre quando alguém vai compartilhar uma devocional, sempre quando alguém vai falar algo de Deus, fique atento. Pastor, mas eu tenho 30 anos de igreja, ele acabou de se converter. Fique atento, queridos. Deus vai usar essa pessoa para falar com você. Deus usa, queridos. Deus usou um jumento para falar com o profeta, queridos. Ele usa eu e usa você. Fique atento. Quando nós estamos em conversas, queridos, fique atento. Deus pode usar pessoas para falar com você.
Você consegue me entender? Só que se nós ficarmos julgando, não, desse eu não recebo, daquele eu não recebo, desse aqui não, não, aquele lá não. Queridos, se a gente fosse passar uma linha de medir aqui, sem Jesus ninguém presta, pronto, acabou. Ou você acha que você presta? Pastor, mas eu não faço o que ele faz. A Bíblia fala, se você quebra um mandamento da lei, é como se você tivesse quebrado todos. Se for para ir pela lei e arrancar graça, queridos, nenhum presta também. Então não adianta você julgar pela lei. O que ele faz eu não faço. Você já mentiu? Sim ou não? Sim. Pronto, acabou, passei o risco. Você mentiu, você quebrou um dos mandamentos, você quebrou todos os mandamentos. Sem Jesus, nenhum de nós prestamos. Por isso, queridos, fique atento ao falar de Deus com as pessoas, através das pessoas. Fique atento quando as pessoas estão dando um testemunho. Fique atento, queridos, quando alguém está compartilhando algo no grupo familiar. Fique atento, queridos, no momento do louvor. Fique atento tanto para você liberar palavras, como para você receber palavras. De repente você ouve uma palavra de Deus, você tem uma impressão. Eu tenho uma impressão com relação ao gaúcho. Tem uma impressão, acho que eu tenho que falar. Chega nele, não chega assim diz o Senhor. Chega e fala, cara, eu tenho uma impressão com relação a isso, isso e isso. Confere. Ele vai falar assim, legal, Deus falou comigo. Porque a palavra profética, ela passa pela revelação, pela interpretação e pela aplicação. A revelação é quando nós recebemos de Deus. A interpretação já não é quem está falando, é a própria pessoa que está recebendo. E a aplicação dela também. Você pode ter a revelação, a aplicação, tudo de uma vez só, pode ter, queridos, mas geralmente você vai ter a revelação, você vai entregar a palavra profética, a pessoa vai trazer a interpretação, isso faz sentido por causa disso, e talvez Deus dê aplicação para um de vocês dois, mas são nesses 3 níveis, queridos. Mas quando você receber uma revelação, fale para a pessoa, fale, eu tenho essa impressão com relação à sua vida, eu tenho uma impressão com relação a isso. E nós vamos desenvolvendo um ambiente profético, onde nós ouvimos a Deus através da vida das pessoas, mas para confirmar aquilo que Deus já falou comigo. Estão atentos? Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Você recebe essa palavra no teu coração?